Senhor presidente desta sessão, vereador César Schirmer, damos início à cerimônia de outorga do título de cidadão emérito de Porto Alegre ao senhor Cláudio Nudelman Goldstein, proposta pela vereadora Fernanda Bart. Convidamos para compor a mesa desta solenidade o nosso homenageado, o senhor Cláudio Goldstein. Convidamos a todos os presentes para ouvir o hino nacional. Prestigiam esta solenidade os vereadores Gessé Sangalli, vereadora Mônica Leal, vereador Ramiro Rosário, vereador Felipe Camozato, vereadora comandante Nádia, o senhor vice-presidente da União Jovem da Federação Rafael Bechelin, senhor representante do Comando Geral da Brigada Militar, tenente-coronel César Augusto Guindoni, comandante do Batalhão de Choque, senhora vice-presidente da Associação Comercial de Porto Alegre, Rosane Pereira, senhor diretor de parcerias da Associação Comercial de Porto Alegre, Pedro Menegosi, senhor vice-presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Rio Grande do Sul, Eduardo Estima, senhor diretor do Instituto
brasileiro de executivos de finanças, Eduardo Estima, senhor diretor do Instituto Cultural Floresta, Carlos Eduardo Viana, senhor vice-presidente da Câmara Brasileira de Construção e diretor da Voles Incorporadora, Ricardo Cecegolo, senhor presidente em exercício da Federação Israelita do Rio Grande do Sul, Albert Poziomic, e o vereador Alexandre Bobadra. Com a palavra, o senhor presidente desta sessão, vereador César Schirmer. Prezado querido amigo vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, em quem saúdo os integrantes da Prefeitura Municipal aqui presentes, em especial os secretários Vicente Perrone e Gunther Axel. Saúdo os colegas vereadores, Mônica Leal, Comaceto, Nádia, Gessé, Bobadra, aqui presentes. Saúdo os convidados desta solenidade, uma saudação muito especial à vereadora Fernanda Bart, por ter a iniciativa desta homenagem a esta figura ímpar do mundo civil gaúcho, que é o nosso querido homenageado Cláudio Goldstein. E quero também agradecer a gentileza dos meus colegas que me deferiram a honra de presidir esta sessão, não só por ser o mais antigo, mas pelas minhas antigas relações com a Secretaria de Segurança Pública. E para homenageá-los a todos, queria convidar o vereador Bobadra, que integra a mesa, para compor aqui a mesa que dirige os trabalhos. Prezados amigos, prezados convidados, senhoras e senhores presentes, distintas autoridades já referidas, me cabe simplesmente a introdução e a presidência desta sessão, mas eu não poderia deixar de aproveitar esta oportunidade para me associar a esta homenagem. Não só a figura do Cláudio, que é credor de todo o nosso aplauso e todo o reconhecimento e aplauso da sociedade gaúcha e das forças de segurança do nosso Estado, mas também o Instituto Cultural Floresta e das pessoas que o compõem, que compuseram, que integram a sua diretoria, dentre os quais visualizo alguns aqui. Este instituto, quero relatar a minha relação com essa instituição, e em algum momento eu fui procurado como secretário de Segurança pela direção do Instituto, e eles manifestaram interesse, desejo de colaborar com o Estado na área da segurança pública e manifestaram a sua contrariedade pelos esforços que vinham fazendo infrutíferos nessa direção. E constituímos uma belíssima parceria. E antes que esta efetivamente estivesse formalmente concretizada, o Instituto Cultural Floresta disponibilizou, através da compra de equipamentos no valor de 14 milhões de reais, para melhorar a capacidade operacional das instituições da segurança pública no Rio Grande do Sul. Isto por si só bastaria para que nós fizéssemos esta homenagem a essa instituição e ao Cláudio. Mas essa parceria foi mais longe, porque logo depois foi criada uma lei aprovada pela quase unanimidade da Assembleia Legislativa, apenas um deputado estadual votou contra, e esta lei vem rendendo benefícios extraordinários à segurança pública do Rio Grande do Sul, pela qual os contribuintes do ICMS podem direcionar parte desses recursos, 5%, se não me falha a memória, para a segurança pública e ainda, em cima dos 5%, mais 10% para ações de prevenção nesta área. Portanto, prezados vereadores e distintos amigos, esta lei ela tem um grande significado, porque pela primeira vez no Rio Grande do Sul se constitui uma parceria entre o público e o privado, e pelo seu ineditismo, e pelos seus resultados, pelo seu pioneirismo,
pelas dificuldades que nos defrontamos ao longo do processo, eu preciso registrar, sim, o grande significado disso ter acontecido no Rio Grande do Sul e, obviamente, que tributamos isso ao esforço, à dedicação, ao empenho das lideranças do Instituto Cultural Floresta, em particular, saúdo o nosso homenageado de hoje, o nosso querido Cláudio Goldstein. Portanto, sintam-se todos os integrantes do Instituto Cultural Floresta, sintam-se reconhecidos, não pela minha manifestação, mas mais do que isso, pelo resultado em favor do povo gaúcho, da ação efetiva de tão poucos em favor de tantos. Muito obrigado. Quero destacar que a Câmara de Vereadores de Porto Alegre sente-se muito orgulhosa, muito honrada em poder homenagear o Cláudio e, através do Cláudio, a todos os colegas, amigos que integram o Instituto Cultural Floresta. Então, muito obrigado e devolvo aqui ao cerimonial. Continua? Bom, com a palavra, a vereadora Fernanda Bart, que é quem propôs esta homenagem. Prezados colegas e todos que vieram aqui prestigiar essa homenagem, para falar do Cláudio Goldstein, preciso comentar antes acerca da importância do Instituto Cultural Floresta para o município de Porto Alegre. Muito já foi dito pelo nosso querido colega, vereador César Schirmer. Mas é preciso destacar que o ICF tem trabalhado para mobilizar a sociedade civil e se aproximar de forma saudável do poder público, mostrando como pode muito bem funcionar uma verdadeira parceria público-privada oriunda da vontade organizada da sociedade civil, que está comprometida espontaneamente a fazer o bem. Além disso, o Instituto tem prestado importante suporte aos profissionais e forças de segurança pública do nosso Estado, fomentando ações de educação e apoio aos órgãos de saúde também. Dentro dessas ações da segurança pública, eu gostaria de destacar algo que toda vez que a gente fala em relação à valorização das forças de segurança, a gente está falando de um dos itens mais importantes em relação à segurança, que é a valorização daqueles homens e mulheres que estão na rua nos defendendo todos os dias contra o crime. E estes cidadãos, eles não estavam sendo devidamente valorizados. Com a chegada do Instituto Cultural Floresta e a série de ações, não só de aparelhamento, quanto de valorização, a gente teve aí um início de um trabalho muito importante para a sociedade gaúcha e que impactou, sim, na autoestima daqueles que dedicam a vida a nos proteger. Dito isso, eu gostaria de destacar que a realização dos nossos sonhos depende, em grande parte, de nós mesmos. E não se pode empreender sem nunca ter sonhado antes. É preciso ter fé e muita garra, ser irreverente e destemido para encarar o desafio. A força pessoal, o poder de abnegação e o altruísmo fazem parte da jornada deste líder, desse amigo. A dedicação para as causas mais importantes, como a segurança, a saúde e a educação, são uma marca de vida do Cláudio. O tempo ativo tão valioso, quase escasso para cuidar de coisas pessoais, é a marca dos grandes líderes, abrir mão disso. Dos homens que servem de exemplo e escrevem a história de uma sociedade melhor. Diante disso, Cláudio Goldstein, acreditando que tudo é possível, você tem alcançado relevantes conquistas para a nossa capital e também para o nosso Estado. Hoje, o mérito do prezado Cláudio Goldstein está sendo reconhecido. Todo o trabalho do Instituto Cultural Floresta também. É por isso que, usando da prerrogativa que me é dada de propor homenagens a serem prestadas por essa Casa Legislativa, escolhi para tanto alguém que faz dos sonhos sua motivação para lutar, da luta sua rotina diária
e da fé seu alimento, sem contar as causas políticas. Entrego hoje o título de cidadão emérito de Porto Alegre a alguém que faz a diferença e ainda fará muito, não só pelo nosso Estado, quanto pelo nosso país. Cláudio Goldstein, presidente do Conselho Consultivo do Instituto Cultural Floresta. Tal honraria a Cláudio se deve também ao desempenho de sua história de vida, que tem trazido inúmeros benefícios para todos que o cercam. Parabéns e muito obrigada por tudo. Já resolvi. Mas vocês nem fila fazem. Eu resolvi. Vamos fazer uma filinha. Muito rápida. Me emocionei no discurso. Vereadora Fernanda Bart nos parte surpreendeu concedido. com a grandeza do seu discurso, mas tempo curto em que foi proferido. A parte concedida à vereadora Mônica, por favor, inscrevam-se nos apartes, colegas vereadores. Senhor presidente desta sessão, vereador César Schirmer, senhor Cláudio Goldstein, homenageado, senhor vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes. Te parabenizo, Cláudio, pelo recebimento deste título, desse reconhecimento proporcionado, conferido pela Câmara Municipal de Porto Alegre por meio da vereadora Fernanda Bart. É um grande mérito teu, pela tua contribuição de forma geral, pelo fato de tu não te fechares no teu ramo de atuação, que é de muito trabalho e sucesso, e ainda conseguires estender braços, boas ideias e atitudes a muitas causas, apoios a outros projetos, a iniciativas filantrópicas, pensando e construindo a nossa cidade como um todo. E não haveria como não destacar tua força e tua liderança em benefício da área de segurança pública, uma área vital para a sociedade. Um tema sempre urgente que está nas minhas pautas, nas minhas bandeiras, como vereadora da capital do Rio Grande do Sul. Parabéns pelo que vem fazendo o Instituto Cultural Floresta por Porto Alegre e, assim, pelo Rio Grande do Sul. E parabéns a ti e ao teu pai, Sérgio Goldstein. Parabéns. Obrigada, vereadora Mônica. Vereador Felipe Camozato, lhe concedo a parte com muito gosto. Obrigado, Fernanda. Falávamos ali junto com o secretário Vicente Perrone que foste, objetivo e concisa, como diz nosso prefeito, precisa e concisa. Cumprimentar os integrantes da mesa, especial homenageado, saudar a vereadora Fernanda, a sua iniciativa de homenagear o Cláudio. Eu quero separar aqui minha fala rapidamente no Cláudio Goldstein e no Instituto Cultural Floresta. Eu acho que liderança, mais do que discurso, é ação. E nesse sentido, tanto Floresta quanto o Cláudio estão recheados de bons exemplos de ação e não apenas de discurso. E aí, começando, obviamente, pelo Floresta, enquanto falávamos sobre o medo da pandemia, o Floresta estava lá doando, arrecadando e fazendo com que equipamentos de saúde chegassem para as pessoas. Enquanto falávamos sobre o problema da segurança, estava o Floresta e pessoas como o Cláudio e outros colegas fazendo arrecadação e fazendo as doações. E eu fico muito feliz de poder ter participado desde o início desse processo, ter contribuído, humildemente, até em vaquinhas, mas poder fazer parte desse grupo todo que estava muito mais interessado em fazer do que em falar. E na figura do Cláudio, desde lá atrás, quando nós começamos a nos indignar com os rumos que o Brasil vinha tomando, quando um bando de loucos resolveram acampar no Parcão, o Cláudio não era aquele líder que dizia, não façam, isso é perigoso. É o que dizia, como é que a gente pode fazer que vocês não sejam assassinados? E teve uma noite em que efetivamente apareceu um cara lá com um furador de gelo. E, obviamente, por conta de ação e não só de discurso, deu tudo bem, está tudo certo. Então, Cláudio, parabéns pela tua ação, pela tua trajetória de realizações, parabéns, Fernanda, pela homenagem, e é um prazer e uma honra para a Câmara estar homenageando alguém com tanto conteúdo. Obrigado. Muito obrigada pela sua participação, vereador Felipe Camozato. Concedo a parte agora para a colega comandante, vereadora comandante Nádia, que está de aniversário hoje, por sinal. Obrigada. Querida Fernanda Bart, vereadora aguerrida aqui dessa casa, minha parceira, muito obrigada por esse aparte, pelos cumprimentos. Quero aqui saudar nosso
presidente dessa sessão solene, querido vereador César Schirmer, bem como o nosso vice-prefeito Ricardo Gomes. Não sei o que tu está fazendo aí, mas, enfim, bom, Alexandre Bobadra, que está aí, não entendi, enfim. Cumprimentar aqui os colegas vereadores e todos que vieram aqui nesse dia, de fim de tarde, cumprimentar o homenageado, Cláudio Goldstein. Quero aqui também fazer uma menção ao secretário da Cultura, ao secretário de Desenvolvimento Econômico. Por certo, essas pessoas vieram aqui pelo bem que tu fazes a Porto Alegre. Eu estava vendo a tua biografia, mais de 25 anos dedicado à construção. Pessoas que constroem são pessoas do bem. Ultimamente nós temos visto pessoas que desconstroem, pessoas que infelizmente colocam uma pá de cal e que não querem ver flores florescer. E quem trabalha no mercado imobiliário desenvolve sonhos, faz com que planos saiam do papel e sejam fortificados através daquilo que as pessoas têm de melhor. Um lar para viver, um local para empreender. E, por certo, esses teus 25 anos, mais de 25 anos no mercado imobiliário, já fizeram muitas pessoas de Porto Alegre alcançar os seus sonhos. E isso, só por isso, Cláudio, tu já tens um grande mérito. Mas tu vem de uma família tradicional. E aqui nós falamos tanto em família, falamos em liberdades, falamos em defesa, falamos em coisas que são óbvias, mas muitas vezes o óbvio, Ricardo, deve ser dito. Em tempos nebulosos em que a família é destruída, ver que tu vens de uma família que tem uma base sólida, vem de uma família tradicional de Porto Alegre, que morou em vários bairros e que aqui colocou suas raízes. Isso é muito importante. Um homem que cozinha, que gosta de cozinhar, é um homem do bem, porque através da cozinha, das boas festas, é onde nós encontramos os melhores amigos. Eu sempre digo, pessoas que cozinham tendem a trazer para si, Schirmer, pessoas que também são amigas e constroem coisas boas. Estava vendo que determinação, franqueza e honestidade são tuas marcas registradas, assim tu te reconheces. E essas marcas devem ser marcas, qualidades, não apenas de um homem da atividade privada, mas dos homens públicos também. Coisas raras que nós temos visto. Outro dia eu estava lendo que a Elise Hardman, uma belíssima pesquisadora nossa, estava vendo o que os eleitores procuram para colocarem a sua confiança no próximo pleito. Faço um cumprimento ao meu colega da Brigada Militar também. E elas diziam, eu preciso de uma pessoa que seja honesta. Olha a que ponto nós chegamos. Precisar de pessoas honestas para estarem ocupando locais públicos que têm uma força enorme na decisão da vida das pessoas. Então, parabéns pelo homem que tu és, parabéns pela família, parabéns por esse título, porque se foi dado com o aval, com o projeto de lei da Fernanda, que é muito considerada aqui na Câmara de Vereadores e assinado por todos os outros, por unanimidade, é porque o mérito está na tua trajetória de vida, na tua família que te fez o homem que tu és hoje e o tanto quanto tu tens a contribuir para com Porto Alegre. Parabéns, vida longa a ti, a família e as nossas liberdades. Obrigada, vereadora Nádia. Chamo o vereador Gessé para fazer a sua colaboração. Bom, boa tarde a todos. Parabéns, Cláudio. Parabéns, vereadora Fernanda Bart, pela homenagem aqui. Com certeza ela é merecida e raramente nós temos numa homenagem a presença do nosso vice-prefeito. Então, o que demonstra a importância que a cidade dá para a tua contribuição. Eu te acompanho pela televisão, te acompanho pelos meios de comunicação, acompanho pela boa fama que os colegas vereadores levantam da tua história. Então, ficou evidente que pessoalmente ainda não tive a oportunidade de conversar por muitas horas com o Cláudio, mas quando a pessoa tem
história e tem bagagem, ela merece ser reconhecida, inclusive por aqueles que não têm uma ligação direta. E o que me traz aqui é justamente o que foi trazido pelo vereador César Schirmer, que na ocasião em que eu conheci ele era secretário de Estado de Segurança Pública. E eu acompanhei toda a movimentação que vocês desenvolveram através do Instituto Cultural Floresta, na valorização, na ajuda do poder, da iniciativa privada ao poder público, no combate à criminalidade, no auge da criminalidade. Hoje a gente vê os índices de segurança mais adequados, de acordo com aquilo que a gente espera para a nossa cidade, e a gente não lembra que em algum momento algumas pessoas tiraram a bunda da cadeira e começaram a trabalhar, mesmo não tendo nisso a sua obrigação. E vocês do Instituto Cultural Floresta tiveram essa participação. E aqui que eu quero chegar. Naquele momento, acredito que vocês foram taxados como loucos por estar investindo recursos privados na segurança pública. Muitas pessoas devem ter ridicularizado vocês, ido contra, dizendo que vocês não deveriam se envolver em política, mas a gente sabe que a vida política e a participação na sociedade se dá também através dos espaços de poder, e a Brigada Militar e a Polícia Civil precisavam de um estímulo que naquele momento não estava vindo por falta de condições econômicas por parte do poder público. Então, eu queria primeiro parabenizar pela inovação. E a inovação ela é interessante porque ela primeiro ela é desacreditada. E depois, quando ela se prova boa para a sociedade, quando ela se prova boa como um produto social, ou mesmo quando se prova boa como um produto econômico, ele passa a ser copiado. E diversos estados passaram a copiar a iniciativa do Instituto Cultural Floresta, levando para outros estados, inclusive a questão da desoneração dos impostos relativamente, como se fosse uma lei Rouanet da segurança pública, que veio em função da inovação que vocês primeiro tiveram que dar o passo inicial para a questão do aparelhamento da segurança pública a partir de recursos privados. Então, a inovação, ter colocado a cara lá à frente para conseguir levar isso adiante, foi algo que talvez tenha sido destratado no primeiro momento, mas hoje é exemplo para outros estados, e eu tenho certeza que isso veio em função do teu protagonismo, como foi falado aqui pelo vereador Camozzato. Então, resta a nós parabenizar que essa atitude inovadora que vem da iniciativa privada contamine cada vez mais o poder público, para que o poder público possa se inspirar nessas ações. E uma dessas ações inovadoras, que talvez ainda não tenha recebido a atenção necessária, eu trago como sugestão para ti, porque tu prova que tu é um homem que faz, fica aqui uma sugestão para contribuir com a segurança pública, que tem inclusive a possibilidade de ser um produto economicamente viável, mas como ninguém teve a visão de colocar isso em prática, ainda não foi levado adiante. Uma das grandes deficiências que ainda permanece na nossa segurança pública é o respaldo jurídico para que os nossos policiais possam atuar. E muitas vezes o policial vai lá, puxa o gatilho em nome da sociedade, seguindo um ordenamento jurídico que impele ele a fazer aquilo, e quando ele faz isso em nome da sociedade, ele acaba tendo que responder pelo próprio CPF, pela atitude que ele tomou em defesa da população. E, num primeiro momento, essa ideia imatura de criação de uma defensoria pública policial acabou recebendo críticas por conta de criar mais Estado, criar mais imposto, criar mais burocracia, e eu concordo com a leitura de que, efetivamente, isso não deve prosperar como defensoria pública policial. Entretanto, um seguro policial, colocado como um produto vendido no mercado, através de uma assessoria jurídica que permita que o policial entre num sistema, num programa, onde ele pague para ter assessoria jurídica, inclusive pode-se discutir a questão do incentivo econômico, para que nós possamos pagar mais ele para que ele possa escolher, pode ser algo que pode novamente surgir dentro do Instituto Cultural Floresta. Não estou trazendo aqui uma ideia terminativa, mas na verdade é uma ideia embrionária. Quem sabe dentro desse contexto que você já tem e pela inovação que vocês têm, pense na criação de um produto que possa ser vendido no mercado para trazer a questão de algum tipo de seguro policial para os nossos policiais que, com a tua inovação, eu tenho certeza que vão acabar sendo seguidos. Obrigado a todos, parabéns e muito obrigado por empreender aqui no estado do Rio Grande do Sul. Obrigada pela sua intervenção, vereador Gessé. Agora o a parte está com o vereador Bobadra. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o vereador Schirmer, nosso deputado,
Uma salva de palmas aqui. Me convidou para fazer parte da mesa. Eu sou membro da mesa, ele me convidou, né? Então, primeiro, um beijo no coração muito especial da comandante Nádia, que está de aniversário, né? E nós temos uma salva de palmas para a comandante Nádia. Então, a comandante Nádia também é da mesa, a vereadora Mônica, o vereador Gessé é parceiro, eu vejo aqui vários vereadores, Camozato, vejo aqui a Sâmara, eu vejo o Coronel Iqueda, enfim. Aqui nós temos uma disputa, infelizmente, entre o bem e o mal, a esquerda e a direita. Mas, felizmente, o título do Cláudio Goldstein foi aprovado aqui por unanimidade no dia 11 de agosto de 2021, numa quarta-feira. Me lembro muito bem, porque eu estou olhando aqui no site da Câmara, né? E eu quero só retratar algumas coisas que podem parecer óbvio, né? Mas óbvio tem que ser dito. Primeiro que o Cláudio Goldstein não é um cara vaidoso. Ele é um cara que trabalha nos bastidores. Não é um cara que deixa se levar pelo ego. Ele é um cara que ele faz o bem sem ver a quem. Eu quero fazer antecipadamente, Cláudio Goldstein, um agradecimento muito especial à tua pessoa e ao Leonardo Fração por ter incluído nos projetos do Instituto Cultural Floresta aí a nossa Polícia Penal, né? O secretário Chime, que comandou a nossa pasta, foi secretário de Segurança, um homem que é ruim falar depois do secretário Chime, né? Então, a Polícia Penal ela ficou esquecida por muitos anos e vocês trouxeram à baila aí a situação de 43 mil seres humanos que cumprem pena no estado do Rio Grande do Sul. Bobadra, um segundo só. Eu quero chamar na mesa o secretário de Segurança, Coronel Iqueda, que está sentado escondidinho ali, que venha sentar e compor a mesa, por favor. Vamos lá. No dia 11 de agosto está publicado aqui no site da Câmara, aprovado por unanimidade, tá? Cláudio Goldstein atua no mercado imobiliário, na área de desenvolvimento e projetos comerciais há 25 anos. Desde o início da sua atividade profissional, sempre participou como voluntário da criação e até gestão de organizações, associações e movimentos sem fins lucrativos. Foi presidente da ADVB 2 vezes, coordenador do movimento Vem Pra Rua, também por 2 vezes, diretor da Federasul e um dos fundadores do Instituto Cultural Floresta e da Associação de Moradores e Empresários do bairro Moinhos de Vento. Além de dono da Goldstein Administração Patrimonial, é sócio fundador da Vista Desenvolvimento Imobiliário e conselheiro da ACLAME, Associação de Classe Média. Como diretor do Instituto Cultural Floresta, liderou a iniciativa entre março e outubro do ano passado, recolheu doações de pessoas e empresas para atender às demandas de profissionais da saúde e da segurança pública durante a pandemia. Por esse trabalho, arrecadou mais de 15 milhões de reais que foram distribuídos em equipamentos de proteção individual para servidores de 40 hospitais e uma centena de lares de idosos em todo o Rio Grande do Sul. As doações ainda forneceram recursos para pesquisa e estudos clínicos, 100 mil conjuntos de testes rápidos, né? Equipamentos para unidades de tratamento intensivo, de hospitais públicos de Canoas, Guaíba e Porto Alegre, e para a reparação de uma centena de respiradores em hospitais de todo o estado. Bom, não só isso, ele também ajudou muito com EPIs durante a crise do Covid, e não só EPIs, mas equipamentos para toda a Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Bombeiros, IGP. Então, uma felicidade, uma honra muito grande de estar nesse dia tão especial aqui. Parabéns mais uma vez à vereadora Fernanda Bart, tem brilhantes ideias aqui, e a todos os vereadores que, por unanimidade, aprovaram merecidamente o título para esse homem que faz a diferença. Como falou bem aqui o vereador Camozato, ele sai da teoria e resolve as coisas na prática, sem vaidade e sem ego. Parabéns, Cláudio Goldstein. Muito obrigada pela intervenção do colega vereador Bobadra. Nenhum vereador mais presente para se manifestar. Muito obrigada. Com a palavra, o vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes. Presidente dessa sessão, vereador, secretário emprestado para a Câmara e prefeito do Centro, César Schirmer, senhor Cláudio Goldstein, homenageado dessa noite, senhoras e senhores vereadores, especialmente vereadora Mônica Leal, vereador Felipe Camozato, comandante Nádia, aniversariante, parabéns, vereador Ramiro Rosário, vereador Bobadra, que compõe a mesa, vereador Gessé, vereadora Sâmia e muito especialmente
a vereadora Fernanda Bart, que é a proponente dessa homenagem. Quero saudar também do Executivo aqui o secretário Iqueda, que também acompanha a mesa, o secretário de Segurança, o secretário Vicente Perrone, o secretário Gunter Axt e outros colegas aqui do Executivo, Pedro Meneguzzi. Quero fazer uma saudação muito especial a estes amigos do Instituto Cultural Floresta, o Eduardo Estima e o Cadu Viana, e quero pedir licença a todos para saudar os demais presentes aqui, na pessoa da Rosane Pereira, que, além de vice-presidente da Associação Comercial de Porto Alegre, também personifica esse tipo de liderança que nós estamos vendo produzir frutos na cidade e no Estado e, por extensão, no Brasil. Vi que a Fernanda Bart, vereadora, falou rápido, né? Assimilou uma frase do prefeito, que a cidade tem pressa, e eu me lembrei, vereadora, de uma carta que Churchill escreveu durante a guerra a um amigo, e enviou a carta, e a carta, no fim, tinha um PS que dizia assim: desculpe-me pela longa carta, não tive tempo de fazê-la mais curta. Porque fazer um discurso longo toma menos tempo do que fazer um breve discurso que requer reflexão, seleção, escolha das palavras, abreviação, objetividade. Então, parabéns, vereadora, pela fala. E peço desculpa por não poder fazer essa fala mais curta. Cláudio, quando essa Câmara homenageou o Eduardo Estima, que está aqui, e o Leonardo Fração, eu me deixei carregar pela emoção e pela amizade que nós temos. Eu fui às lágrimas aqui na tribuna. Eu sinto que eu te devo isso, mas peço desculpa, por senão, eventualmente, não repetir, mas é porque estou tomado de alegria. Alegria porque estas 3 homenagens que citei não seriam possíveis em um outro momento, em uma outra circunstância desta cidade. E veja que os vereadores que mencionei aqui, diversos deles em primeiro mandato ou em segundo mandato, e mesmo os que têm mais tempo de casa, como a vereadora Mônica Leal, talvez não tenha tido a oportunidade de estar com uma maioria tão potente ao seu lado como está hoje. A verdade é que esta maioria se transformou e vem se transformando, e a cidade vem se transformando, e essa transformação é primeiro na mente e depois no resultado. Nós, talvez, não tivéssemos a capacidade de entender e de homenagear no passado atos como os que o Instituto Cultural Floresta conduziu, e não tivéssemos o hábito de homenagear tantos empresários, porque muitas vezes nós, nesta cidade, não nós, mas esta cidade, talvez tenha se entregue a uma mentalidade anti-empresarial. Há 2 dias nós fomos, o prefeito e eu, à inauguração, ao ato de inauguração da extensão da pista do aeroporto Salgado Filho. E muito comentamos sobre a expansão, sobre a capacidade econômica que isso traz para a cidade. Hoje, só 5% das exportações do Rio Grande do Sul que saem por via aérea, só 5% saem pelo Salgado Filho. Porque 95% vão de caminhão a São Paulo para embarcar em São Paulo para seguir por via aérea. É claro que não é a exportação aérea a solução para tudo. Somos um estado de produção graneleira, de exportação de gado em pé, por exemplo, que talvez, obviamente, o navio é mais adequado, mas que 95% do que nós exportamos via aérea não saia do Salgado Filho é uma excrescência. E entre tantos comentários sobre o resultado econômico, eu acho que há que ressaltar que é um resultado de mudança de mentalidade, porque, veja, a aviação era considerada até pouco tempo uma matéria de soberania nacional, estatal pura, e quando não militar, mas puramente estatal,
na qual não poderia haver intervenção do privado, porque... E nós estávamos assistindo à inauguração de uma pista expandida, de um aeroporto concedido a uma empresa internacional que tinha uma capacidade de investimento e de condução desse investimento que o setor público jamais teve. A Infraero jamais faria. Inclusive, confessou-nos o diretor da ANAC, ou o secretário nacional da aviação, que estava aqui, que eles sequer acreditavam que o Salgado Filho saísse no leilão, porque toda a interpretação que o Estado brasileiro tinha era que era impossível fazer aquela expansão da pista, pelo tipo de solo, pelas ocupações da cabeceira, etc., etc. E eu estou dizendo isso para dizer que há uma nova mentalidade. E essa nova mentalidade é conduzida por uma liderança capacitada e que consegue enxergar além do portão da sua empresa. Não se engane, não é pouco conduzir um negócio, não é pouco ser empresário, ao contrário, no Brasil é uma tarefa hercúlea. Hercúlea, eu digo, quem dá um emprego salva uma vida. E só pela atividade empresarial das empresas que tu participa, Cláudio, já seria, como tantos, merecedor de um reconhecimento, de um agradecimento da cidade de Porto Alegre. Mas tu, como tantos, conseguiu olhar ainda para além disso. Eu digo, aquele que cumpre o seu dever merece o nosso aplauso. Aquele que vai além do dever, já disse isso, Dado lembra, a esses que vão além do dever para fazer o bem, a estes chamamos heróis. Para mim, herói não é quem ganha um reality show por aguentar um mês numa casa com piscina. Herói é quem dá um passo além do dever para transformar a realidade do seu entorno. E o que nós, como sociedade, o que vocês fazem de bom, Cláudio, todas as transformações que essa geração de líderes que tu compõe, e ao ouvir o vereador Bobadra aqui ler o teu currículo, Cláudio, tu lideraste em todos os ambientes que tu tivesse. Isso é um gesto, isso é uma demonstração de capacidade pessoal, de liderança, de compromisso com valores, de habilidade ao lidar com as pessoas, e a tua liderança conduz para mudanças positivas. E essas mudanças durarão enquanto durar a nossa vigilância sobre o bem que nós fazemos. Tudo que nós fizemos de bem, eu lembro a frase do Hayek, a liberdade não se perde de uma vez só, ela se perde em fatias como quem corta um salame. E todo bem que se constrói depende da nossa vigilância e da nossa ação para impedir que o mal retome o seu espaço. Eu não sei, Cláudio, se um dia tu terás o desprendimento de fazer essa transposição que alguns que estão aqui fizeram, de sair da vida privada para disputar uma posição no poder público. Eu te rogo que faça isso. E o dia que tu fizer, tu sabe que pode contar comigo, como eu sempre contei contigo, quando decidi fazer esse caminho. Obrigado, parabéns, em nome da cidade de Porto Alegre, e muito especialmente do prefeito Sebastião Melo, que me incumbiu de vir aqui te dar um abraço. Parabéns e obrigado em nome de Porto Alegre. Desculpe a minha inexperiência aqui no trato desses equipamentos. Convidamos a vereadora Fernanda Bart para proceder à entrega do título de cidadão emérito de Porto Alegre, o senhor Cláudio Nudelman Goldstein.
Convidamos o senhor Cláudio Nudelman Goldstein para fazer o uso da palavra. Convidamos o senhor Cláudio Nudelman Goldstein para fazer o uso da palavra. Bom, boa noite a todos. Eu vou tentar seguir o exemplo da vereadora Fernanda e ser breve. E, primeiramente, agradecer a presença de todos, agradecer as palavras muito queridas e algumas até um pouco exageradas, de alguns amigos, de alguns vereadores, do vice-prefeito Ricardo. Muito me orgulha chamar o Ricardo de vice-prefeito. Se Deus quiser, em breve prefeito e mais adiante, né? Vamos devagar, né? Mas, então, eu quero fazer alguns agradecimentos antes, porque essa homenagem, como eu tenho dito, para algumas pessoas que vêm me parabenizar, eu gosto de dizer que essa é uma homenagem para o Instituto Cultural Floresta e para todas as pessoas que acreditaram e apoiaram as iniciativas do Floresta. Eu preciso agradecer aqui a algumas pessoas, representando meus amigos, o Dado Estima, que está aqui, que é um dos fundadores do Floresta, até antes da gente focar em segurança pública. O Instituto Cultural Floresta nasceu com a intenção de desenvolver projetos, como o próprio nome diz, um viés mais cultural, focado em educação, e acabamos, por necessidade que todos nós percebíamos no dia a dia, desviando a atuação para a área da segurança no início, e depois saúde, caímos de paraquedas na saúde 2 anos atrás. Quero agradecer também o Cadu, que é diretor do Instituto Floresta, Carlos Eduardo Viana, que sem o Cadu, Floresta não teria entregue absolutamente nada, porque o Cadu é responsável por toda a parte técnica, e como toda a diretoria do Floresta, Conselho do Floresta, todos nós atuamos de forma voluntária, e a Rosane, que está aqui, que sem a Rosane nós também não teríamos entregue nada, porque o Cadu não teria as autorizações para comprar nada. A Rosane que fez a aproximação, é importante dizer, eu sempre gosto de lembrar isso, com o Exército Brasileiro, porque no Brasil, considerando o arcabouço jurídico, a nossa burocracia e todos os controles, nós precisamos de autorização do Exército, eu acho que é válido, para absolutamente tudo que se diz como itens controlados. Então, as primeiras doações do Instituto, todas dependeram de uma boa vontade do Exército, que nós tivemos muita boa vontade do Exército, um apoio muito grande. Depois, acredito que eles viraram nossas vidas ao avesso para ver quem eram aqueles malucos que queriam blindar um monte de viaturas, que ninguém tinha blindado viatura ainda no Brasil, e comprar um monte de pistolas e fuzis importados e coletes e tal. Então, acredito que depois de nos conhecer um pouquinho, as indicações da Rosane renderam todos os frutos possíveis e imagináveis, e hoje, que se comentou aqui, eu vou fazer que nem algumas séries do Netflix, eu vou e volto no tempo, porque eu estou falando totalmente de improviso e pretendo ser breve, apesar do improviso. Mas as autorizações todas que nós precisávamos do Exército, e que hoje existe toda uma previsão legal, toda a especificação do Exército, do Inmetro, e que está possibilitando que no Brasil todo sejam blindadas, ou se faça o escudo balístico, semi-blindagem de viaturas, inclusive adquiridas mais recentemente aqui pelo governo do Estado, elas começaram com um esforço da Rosane junto ao Exército, uma boa vontade do Exército e algumas ideias malucas da diretoria do Floresta, e parceiros nossos, como aqui o da Axo, que era Piquet Blindagens na época, que nos ajudou muito no processo,
fazendo a especificação técnica de como seria possível fazer viaturas semi-blindadas, assim como existe em vários países. E eu vou falar em algum momento sobre política, sim, mas calma, Ricardo, Fernanda, nenhum anúncio bombástico, é só no campo dos agradecimentos. E eu vou agradecer, começando pelo nosso ex-secretário de Segurança, o vereador Schirmer. Muito me honra ter o Schirmer aqui presidindo a sessão, porque se nós fomos um pouco malucos no início de propor, o então secretário Schirmer foi um pouco mais maluco e ousado de acreditar que nós conseguiríamos fazer alguma daquelas ideias que nós levamos na época ali no Palácio Piratini para apresentar ao então secretário de Segurança Schirmer, que nos deu todo o apoio, toda a abertura, designou algumas pessoas na Secretaria de Segurança, na Casa Militar, enfim, para que nós tentássemos executar aquelas ideias ou parte daquelas ideias, do início do trabalho do Floresta. E então, a pessoa do Schirmer, para mim, eu sempre uso como exemplo, e é quem melhor representa o que eu chamo de boa vontade política, que eu acho que é uma das coisas que mais falta no Brasil. Não é exclusividade, não é mérito só de Porto Alegre ou do Rio Grande do Sul, a falta de boa vontade política, e nós temos visto isso mudar nos últimos anos, né, ainda bem, com um pouco mais de renovação política que tem acontecido, e essa renovação política é fruto, sim, do envolvimento da sociedade civil nos últimos anos, talvez depois de muitos e muitos anos, mais de uma década de corrupção, de escândalos da esquerda, que muito me orgulha também a esquerda não ter conseguido votar contra esse projeto da vereadora Fernanda, né? Apesar da nossa atuação contra a esquerda não teve como votar contra aqui na Câmara de Vereadores a proposta da Fernanda para essa homenagem ao Instituto Floresta. Se fosse uma homenagem só para o Cláudio, sem o trabalho do Instituto Floresta, eu tenho certeza que eles votariam contra. Também me orgulha muito isso. Mas essa renovação e esse espírito esse envolvimento da sociedade civil com temas ligados à política, com o poder público, ele depende de duas coisas. Ele depende de um despertar da sociedade, ele depende de nós encontrarmos no poder público pessoas sérias, pessoas abertas a que essa aproximação, essa ajuda mútua aconteça. Então, isso aconteceu na área da segurança pública, não só pela possibilidade do Floresta fazer as doações lá em 2018, mas depois, no próprio ano de 2018, com a aprovação quase por unanimidade do primeiro projeto de lei de incentivo à segurança que nós temos no Brasil, que muitos chamam da Lei Rouanet da Segurança, mas eu chamo a lei de incentivo à segurança mesmo, que ela é muito mais parecida com a Lei de Incentivo à Cultura. Infelizmente, apesar, como disse o vereador Schirmer, secretário Schirmer, eu nunca sei, ela está rendendo frutos aqui no Rio Grande do Sul. Nesse ano foram 50 ou 60 milhões, está entre esse número de reais destinados para a compra de equipamentos de segurança através da Secretaria Estadual de Segurança. Infelizmente, por falta de boa vontade política do atual governo do Estado, diferente do que nós vimos no anterior, apesar de termos uma aproximação com os órgãos de segurança, apesar de termos um apoio, houve muita burocracia que foi criada no processo, e aí, infelizmente, depois veio a pandemia, e nós deixamos de investir, porque o potencial da Lei de Incentivo à Segurança aprovada em 2018 era de que nós tivéssemos conseguido destinar para equipamentos da Polícia Civil, Brigada Militar, Polícia Penal, Bombeiros não entra, porque o Bombeiros tem uma outra fonte de recursos, mas era de 250 milhões de reais por ano. Em quase 4 anos, nós conseguimos só 50 milhões de reais. Então, 50 milhões de reais é muito melhor do que nada, mas nós poderíamos, nesses últimos quase 4 anos, ter perto de 1 bilhão de reais destinados para equipamentos para a segurança pública, e isso nós temos certeza que teria ajudado a melhorar ainda mais os indicadores, a qualidade de vida, a atratividade de negócios para o nosso Estado e salvado a vida de muitos agentes de segurança, muitos policiais civis, muitos brigadianos que, como bem disse a Fernanda,
são um dos principais motivos, se não o principal motivo, e orgulho do Instituto Floresta poder estar próximo dessas entidades, desses órgãos, ajudando essas pessoas que têm um amor à farda e à camiseta como não se vê em praticamente nenhum setor. Talvez tenhamos visto algo similar dos agentes de saúde durante a pandemia, que foi um caso drástico, mas que eles dão a vida para proteger a nossa. Então, isso nos honra muito poder contribuir e ter podido contribuir ao longo desse tempo. Sobre a atuação na área da saúde, eu falo sempre, e os números Bobadras cresceram um pouco depois, no ano passado, nós chegamos a gerir quase 30 milhões de reais na área da saúde e conseguimos fazer muita coisa. E essa mistura de burocracia, entraves jurídicos, taxações excessivas e falta de boa vontade política só servem para, de novo, na área da saúde, mostrar o que aconteceu no caso da segurança pública. Nós conseguíamos entregar viaturas semi-blindadas, caminhonetes Pajero de altíssima qualidade, nunca antes adquiridas pelo Estado, por um valor mais barato do que o Estado comprava um utilitário. Não vou falar nenhuma marca aqui para não criticar uma marca injustamente, mas um carro de passeio adaptado para servir como viatura da Brigada Militar, comprado meses antes da doação lá de 2018 nossa, ele custava praticamente o dobro do que custaram para a iniciativa privada doar aquelas caminhonetes. E ainda assim, recolhemos ICMS das caminhonetes que foram doadas, pagamos o emplacamento. Graças ao secretário Schirmer, não precisamos contratar um guincho para levar cada uma das 46 caminhonetes até o Detran, porque elas estavam todas numa garagem, e naquela época o Detran queria que nós levássemos de guincho, uma por uma, para ser vistoriados, os carros zero, para serem doados para a Brigada Militar, para a Polícia Civil. Então, são os causos que acontecem, e tem outros tantos causos que envolvem a atividade do Floresta, envolvem o que deu origem ao Floresta, que foi a nossa atividade política, de indignação, de vontade de não deixar o Brasil, não deixar o Rio Grande do Sul, não deixar Porto Alegre, de trabalhar para que essa cidade, esse estado, esse país sejam melhores e sejam lugares mais seguros para que nós possamos criar os nossos filhos. E daí, desse trabalho que acabou originando a criação do Instituto Floresta, vem os contatos com muitos que estão aqui hoje, que me orgulha e eu tenho muita satisfação em ver que não era maluquice nós pensarmos em ajudar alguns daqueles jovens idealistas da banda louca liberal a virarem vereadores de Porto Alegre. 3 resolveram ir para essa missão, os 3 se elegeram vereadores naquele ano, 2016, um é nosso vice-prefeito, então nós temos muita alegria nisso. Eu quero pedir uma salva de palmas para aqueles que já estão na política. E agradecer, ao final, a Fernanda Bart e o Camozzato, os vereadores Fernanda Bart e Felipe Camozzato, porque não foi mencionado aqui, e faltou um agradecimento especial, que agora eu vou falar, no Coronel Iqueda, porque também nos acolheu e nos recebeu, na época apresentado pelo Schirmer. O Iqueda era comandante-geral da Brigada Militar, deve ter achado que aqueles guris eram uns malucos, quando ele ouviu a primeira ideia de sair comprando pistolas e fuzis e reequipar o BOP, nem era BOP, era BOI na época, Não, era GAT, desculpa, era o GAT. Mas deu certo, e hoje, com muita alegria, o Coronel Iqueda é secretário municipal de segurança, e graças a uma proposição da Fernanda Bart e do Felipe Camozzato, foi aprovado um projeto para criar uma lei de incentivo à segurança para o município de Porto Alegre, que já foi aprovado, já está valendo, o secretário Iqueda já está trabalhando no tema, e vai permitir que pessoas físicas e pessoas jurídicas destinem parte dos impostos municipais diretamente para projetos, para compra de equipamentos para a área de segurança, que, com essa integração, com essa sinergia que existe hoje, tendo o Iqueda à frente da pasta de segurança,
e o Melo Ricardo na Prefeitura, então nós temos certeza que a Polícia Civil, Brigada Militar, Guarda Municipal vão conseguir fazer cada vez mais de Porto Alegre e, por que não, do Rio Grande do Sul, um lugar melhor para viver e prosperar, como é o lema do Instituto Floresta. Então, já falei demais, me estendi muito. O último agradecimento aqui, lembrança, porque a Fernanda antes estava me perguntando, ouvindo, acho que o Bobadra dizer, pô, mas como é que tu arruma tempo? Não, eu não arrumo tempo. Né? O Ricardo Fecegolo está aqui, nosso sócio, diretor financeiro da empresa, volta e meia me puxa a orelha, que eu não estou no escritório, e eu quero agradecer também aos meus filhos e à minha esposa, a Lauren, que também tem muita compreensão e apoiam o trabalho do Floresta. Muito obrigado. Na próxima a gente se dá um jeito. Como aurora precursora do farol da divindade, foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância nesta ímpia, injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mas não basta pra ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Mostremos valor, constância nesta ímpia, injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Agradecemos a presença das senhoras e dos senhores e damos por encerrada a solenidade. Boa noite.